Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 de Gênesis. E eu tenho como título Abraão e a sua promessa, o filho de Abraão. E a história aqui vai se desenvolvendo. Fala sobre Abraão estar à porta da sua tenda, era de dia, o sol estava quente, e ele avista 3 homens se aproximando ali do acampamento, e logo ele põe pressa para demonstrar hospitalidade para aqueles 3 hóspedes, e ele chega assim a implorar para eles que eles dessem a ele a honra de receber a hospitalidade de Abraão. Abraão tinha uma árvore, uma sombra, provavelmente muito agradável ali perto no seu acampamento, e ele já oferece sombra, descanso para aqueles hóspedes. Depois ele oferece para eles água, nas bacias, para lavar os seus pés. Nós já temos esse costume do povo judeu. Abraão ainda não era chamado de um povo judeu, ele era hebreu por causa do seu antepassado, Éber. Mas os judeus têm essa tradição, uma tradição muito louvável, muito bonita. Nós vemos Jesus quando estava na casa recebendo hospitalidade ali, e uma mulher, ela chega por trás de Jesus e ela lava os pés de Jesus com lágrima, chamada de pecadora, e eles começam a julgá-la, e Jesus disse assim: mas ela está lavando os meus pés com água, com lágrimas, e vocês deveriam ter me oferecido uma bacia com água para lavar os pés. Era uma tradição. Então Abraão, ele oferece a sombra, um lugar de sentar, ele oferece água para lavar os pés, e quando eles aceitam, ele fica numa alegria e vai logo numa fartura, já manda preparar 10 quilos de farinha, matar um bezerro cevado para servir aqueles hóspedes. E interessante que diz aqui na palavra, que Abraão, ele mesmo serviu. Ele não pediu nenhum servo para fazê-lo. Ele mesmo serviu aqueles 3 hóspedes. E para falar de hospitalidade, trazer uma aplicação para nossas vidas, porque é um dos pontos que eu quero trabalhar neste capítulo, para falar sobre hospitalidade, o que seria a hospitalidade para mim hoje? O que seria a hospitalidade de um cristão? Como deve ser a hospitalidade para um cristão? Nós vivemos dias muito complicados. Nós vivemos dias onde tem imperado a desconfiança, infelizmente. Nós temos pessoas que se fazem, que trabalham no correio, que trabalham na dengue, que vai prestar algum serviço de telefonia e tantos outros meios para invadir as nossas casas e praticar roubos, violência. Então nós temos vivido dias que colocar essa hospitalidade em prática é muito complicado. Não digo que não aconteça. Acontece sim, principalmente pessoas que viajam, encontram muito dessa hospitalidade. Nós vemos ela tanto no Evangelho, ali em Atos dos Apóstolos, essa hospitalidade para com aqueles apóstolos, aqueles discípulos que viajavam, e que aquilo era tão importante, encontrar essa hospitalidade. Mas se eu não posso falar dessa hospitalidade dessa maneira hoje, o que seria para mim a hospitalidade?
Hospitalidade é receber bem as minhas visitas, é ajudar as minhas visitas, é trazer para elas um ambiente agradável onde elas queiram, elas desejem voltar, porque elas encontraram na minha presença, na minha casa, elas encontram um porto seguro, elas encontram paz. Então, eu como hóspede, eu vou ditar o ritmo para aquela visita. Se eu estou estressada, nervosa e coloco tudo isso para fora, aquela visita com certeza não vai se sentir bem, não vai se sentir à vontade para voltar na minha casa. E nós temos um belo exemplo de hospitalidade no Novo Testamento, com Maria e Marta recebendo ali o próprio Senhor Jesus, e uma se dedica aos afazeres, muito eufórica com os afazeres, e a outra, ela se dedica a ouvir o hóspede. Nós precisamos de ter um pouco de Maria, um pouco de Marta, porque muitas vezes o nosso hóspede não vem por causa de um cafezinho, não vem por causa de um bolo, não vem por causa de uma refeição, de um almoço, de uma coisa gostosa que eu possa preparar para ele. Muitas vezes, eu posso dizer quase que na maioria, ele quer falar algo, ele quer se abrir, ele quer que alguém o ouça. Então, para que eu seja hospitaleiro, eu não tenho que me preocupar somente com servir. É importante fazer isso e fazer isso bem, mas eu também tenho que me preocupar em ouvir. Maria faz essa outra parte. Ela dá toda atenção para ouvir o seu hóspede. Isso é muito importante para nós. Então nós ficamos aqui com o que é ser hospitaleiro hoje, que a pessoa saia da minha casa alimentado, saia em paz, que ela receba palavras de conforto, de consolo, de incentivo, e seja um lugar que ela queira voltar. Existem lugares que nós vamos que nós não queremos voltar, não nos sentimos bem naquele lugar, né? E depois nós temos a situação de Abraão recebendo de novo a notícia de que ele seria pai. Agora dá tempo, fala que daqui a 1 ano ele e Sara seriam pais. E Sara está ali na tenda do lado, ouve, e a palavra de Deus diz que ela ri. Ela quer dizer, ela está falando, isso é impossível. Nem para mim é possível, porque já passou o tempo da mulher. E para o meu marido também, já está idoso, já está velho. Como que isso pode ser possível? E ela riu, né? E nós encontramos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 6, na parte A do versículo, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos duas opções: possível e impossível. Mas se nós tirarmos o in, a letra I, a letra M, a palavra mudou completamente para possível. Então eu posso dizer, com fé é possível, sem fé é impossível, vai andar juntinho. Quantos impossíveis nós vemos na Bíblia? Meu Deus, são muitos, né? Era impossível para Abraão e para Sara, e eu não vou questionar que não era. Era impossível para Maria engravidar e ser mãe do Salvador, era impossível. Era impossível andar sobre as águas, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos.
Era impossível para aquela mulher do fluxo de sangue ser curada, para o cego de Jericó voltar a enxergar. Era impossível. Mas não depende simplesmente de dizer que é impossível. O que eu preciso colocar na minha vida é que com fé eu posso tirar o in. Com fé em Deus eu posso ter uma situação impossível para uma situação possível. E isso é tão maravilhoso, isso é tão gratificante. Depende de me agarrar a Deus, depende que eu tenha fé nas promessas de Deus. E o impossível aos homens, e são muitos, é verdade, ninguém está questionando, são muitos impossíveis, se torna possível mediante a fé em Jesus Cristo. Depois nós temos aqui Deus anunciando a Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, e nós vemos ali também se deixando conhecer quem eram aqueles 3 hóspedes. Eram 2 anjos e era também o próprio Deus que estava ali sendo hospedado por Abraão. Aqueles 2 anjos, eles saem para ir às cidades de Sodoma e Gomorra, porque Deus disse assim: olha, Abraão, eu vou te avisar aqui que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Tem acusações muito sérias contra a cidade, contra os seus habitantes, os pecados, o mau cheiro chegou às minhas narinas e nós vamos verificar as acusações e vamos destruir a cidade. Deus revela os seus planos para Abraão. Olha, Deus revela os planos dele para a minha vida e para a sua vida. É só aprender a palavra de Deus, é só ter conhecimento da palavra de Deus, porque nós vamos saber os planos de Deus para a nossa vida. Ele não nos deixa enganados. Ele nos revela os seus planos, todos eles estão na palavra de Deus. Quando ele também não nos avisa a respeito de algo para que a gente venha orar e mudar a situação de algo que Deus está nos avisando, e nós podemos mudar isso em oração, em guerra espiritual, que é uma outra situação. Mas Abraão faz uma tentativa aqui. Ele começa a falar com o Senhor: Senhor, mas e se encontrar lá 50 justos? Deus já conhecia Abraão e sabia que se revelasse isso para ele, ele iria intervir, ele iria tentar fazer alguma coisa. Como também Abraão já conhecia de Deus, que Deus era justo. Então, Abraão começa: e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? E Deus fala: não, Abraão, se tiver 50 justos lá, eu vou poupar o povo de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou assim: mas talvez não tenha 50, deixa eu ir abaixando isso aqui, né? E se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? 20? Senhor, e se lá tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a si mesmo? Abraão estava com certeza pensando na sua família, pensando no seu sobrinho Ló, que morava ali com a família em Sodoma. E Deus também sabia da família de Abraão ali em Sodoma. E Abraão fala: e se tiver 10 justos, Senhor, o Senhor vai destruir? E Deus fala com Abraão: não, Abraão, se tiver 10 justos, eu vou poupar as cidades. Deus é um Deus de amor. Deus é maravilhoso.
Infelizmente, nessa situação, como em várias outras na Bíblia, a gente sempre tratando e falando sobre o pecado e as consequências do pecado, nós vamos ver que Sodoma e Gomorra não será poupado, simplesmente porque não é encontrado ali nem os 10 justos que Abraão fala com Deus. Essa é a consequência do pecado. Nós vamos continuar no capítulo seguinte, porque onde há o pecado, há a punição pelo pecado. Não tem como fugir disso, né? Deus é santo, Ele não comunga com o pecado. O pecado tem que ser tirado da nossa vida. E nós temos o privilégio de ter o sangue de Jesus que foi derramado por nós ali na cruz para nos lavar de todo o pecado. Basta que haja arrependimento, basta que haja confissão dos pecados, mudança de vida e nós somos lavados, purificados dos nossos pecados. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação e que Deus te abençoe em nome de Jesus.